Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. O Senado Federal do Brasil já abriu e admitiu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, que já está afastada por até 180 dias, tempo no qual o Senado Federal vai concluir o processo para ver se de fato retira definitivamente a presidenta Dilma da presidência do Brasil ou se ela retoma. E aí, no Brasil, há uma grande discussão. Tem muita gente e muitos juristas dizendo que se não se comprovar, não se demonstrar a existência de crime de responsabilidade, não pode-se concluir pelo impeachment. Outros dizem que é uma decisão meramente política. Então, para refletir mais sobre essa questão que afeta diretamente os 204 milhões de brasileiros, de irmãos e irmãs nossas, nós temos a alegria hoje de entrevistar aqui no Palavra Ética o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira. É o grande professor Marcelo Catone. Muito obrigado. Bem-vindo aqui, professor. Muito obrigado. É uma honra muito grande poder estar aqui para a gente poder conversar, né? Professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira é professor doutor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Constitucional e é um dos constitucionalistas que tem escrito vários textos, inclusive citados no parecer do senador Antônio Anastasia, né, sobre o processo de impeachment agora. Qual é a análise, professor Marcelo Catone, que é preciso que você tem feito, que os nossos telespectadores têm que prestar atenção sobre essa questão que envolve hoje a questão do impeachment da presidenta Dilma? Gilvander, eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito importante no início, né, dizendo o seguinte, que há uma discussão hoje no país sobre, afinal de contas, o que é o impeachment, qual que é o sentido do impeachment, né? Há aqueles que vão dizer que se trata de um julgamento meramente político e que, uma vez que a presidente da República ela não tenha mais o apoio, digamos, de uma certa maioria de deputados e senadores, ela poderia ser, enfim, afastada, né? Impedida. E há aqueles que, como eu e outros tantos juristas, vão exatamente defender que é preciso caracterizar o crime de responsabilidade para que o impedimento de um presidente da República, de uma presidenta da República, seja juridicamente correto, vamos dizer assim, né? Bom, qual é claro que há uma série de interesses políticos envolvidos nessa questão, há interesses políticos, econômicos, sem dúvida, né? Nacionais e internacionais, que, de alguma forma, criam um contexto, o pano de fundo desse debate. Mas, especificamente, quando a gente vai para a discussão constitucional, para a discussão jurídica, né, o que a gente percebe é exatamente essas duas posições. Mas por que essa posição, que vai dizer que se trata de uma questão meramente política, seria errada? Por que ela é errada? Primeiro porque o nosso sistema de governo, quer dizer, o sistema de governo adotado pelo Brasil é o presidencialismo. Isso significa dizer que o presidente da República, a presidente da República, ela é a chefe de governo, né? E pela nossa Constituição, um presidente da República só pode ser impedido em caso de crime, seja de crime de responsabilidade, seja no caso dos chamados crimes comuns. Isso está escrito, né, na Constituição. Isso está escrito na Constituição. Isso significa dizer o seguinte, que é necessário que se comprove, na verdade, aqueles crimes que estão estabelecidos na Constituição e na própria lei que a Constituição determina que regulamente essa matéria, que é a lei do impeachment, né? Bom,
A lei de impeachment é aquela de 1950? Sim, é aquela de 1950. Mas ela é anterior à Constituição? Ela foi recepcionada pela Constituição? Sim, a Constituição, aí, essa é uma das grandes discussões, né? A nossa lei no Brasil, que trata exatamente não apenas dos crimes de responsabilidade, ou seja, que define os crimes de responsabilidade, mas também estabelece normas para o processo de impeachment, ela é uma lei de 1950. Ela, inclusive, ela foi feita num contexto, inclusive do ponto de vista jurídico, em que o papel da Câmara e o papel do Senado eram diferentes. Então, o que aconteceu na época do impeachment do presidente Collor? O Supremo Tribunal Federal ele foi chamado exatamente a analisar de que maneira essa lei ela é recepcionada, ou seja, ela pode ser interpretada e aplicada a partir da nossa Constituição. Porque quando ela foi criada, a Constituição em vigor era de 1946. Né? Então, o que aconteceu? De lá para cá, quer dizer, num primeiro momento, em vários mandados de segurança que foram impetrados pelo presidente Collor naquela época, né? E agora, mais recentemente, por meio de uma ADPF, que é uma arguição de preceito fundamental e tal, o Supremo estabeleceu, o Supremo Tribunal Federal, ele então procurou estabelecer de que modo que essa lei, que é anterior à Constituição, deve ser aplicada ao processo de impeachment, considerando, digamos assim, a nova Constituição, né? Bom, é claro que isso não se deu de maneira controversa, sem discussão, né? Por quê? Inclusive pelo que eu estava dizendo, é porque os papéis da Câmara e do Senado eram diferentes. Muito do que agora o Senado está fazendo, né, que é analisar se o processo deve ou não ser instaurado, se deve ou não admitir a instauração do processo, uma vez instaurado o processo, começar a analisar realmente aquelas provas que a acusação faz, etc., apresentar ou não o que a gente chamaria aí de um novo relatório que pronuncia, digamos assim, a existência ou não de um determinado crime de responsabilidade. Em parte, muito do que o Senado faz hoje, nesse primeiro momento da instauração do processo, era na verdade, de competência da Câmara. Quando o processo vinha da Câmara para o Senado, já estava, por exemplo, definido que a acusação, digamos assim, já estaria fechada, enfim, definida mesmo, na verdade. Hoje a situação já é diferente. Pela Constituição de 88, a Câmara simplesmente, embora, cuidado com esse simplesmente aí, né, porque isso já dá um monte de discussão, a Câmara, ela autoriza a instauração do processo. O que não significa dizer que essa fase que é desenvolvida toda na Câmara não seja regulada juridicamente. Claro que ela é. A Constituição estabelece normas para isso, a própria lei do impeachment relida a partir da Constituição, o regimento interno da Câmara dos Deputados, o Código de Processo Penal, naquilo que se aplica ao processo de impeachment, como a lei do impeachment determina. Então, na verdade, toda essa primeira parte inicial na Câmara, ela é toda regulada juridicamente. Exige-se, por exemplo, que desde o início, né, já se configurasse, digamos assim, indícios suficientes, aquilo que, por exemplo, no processo penal a gente chama de justa causa, para que realmente a Câmara autorizasse, digamos assim, o Senado. E aí já começam as controvérsias, né? Bom, aí no caso do Senado, uma vez que a Câmara autoriza o Senado analisa se ele realmente vai instaurar ou não o processo. Havia uma discussão enorme de se saber se o Senado era obrigado digamos, a instaurar o processo uma vez que ele fosse autorizado pela Câmara. E a posição, digamos, que se tornou majoritária é de que não, de que o Senado
tem autonomia, uma vez que ele seja autorizado, de analisar ou não se ele vai instaurar. Isso foi o que aconteceu. Foi montada uma comissão no Senado, essa comissão aprovou um parecer, né? Esse parecer foi apresentado por um relator, que no caso foi o senador Anastasia, de Minas Gerais. A comissão aprovou esse relatório, e esse relatório é que foi encaminhado ao plenário do Senado, que deu e foi 55 a 22. E esse relatório foi o relatório que foi aprovado essa madrugada. Bom, há uma série de controvérsias sobre o conteúdo desse relatório, né? Até porque o relatório do senador Anastasia, ele começa dizendo algo que realmente procede. O quê? Que nós não estamos numa monarquia. Que o chefe de governo, numa república, ele pode ser responsabilizado, né, diante daquelas hipóteses que a Constituição prevê, ou que a legislação específica prevê. Mas o problema... Nós não estamos numa monarquia, mas também não estamos num parlamentarismo, exatamente. Né? Essa é a questão fundamental. Nós não estamos numa monarquia, mas nós não estamos no parlamentarismo. O que significa dizer isso? Significa dizer que, embora a Constituição diga lá no artigo 85, esses são os crimes de responsabilidade, entre outros. A Constituição, e ela aí elenca 7. A Constituição diz também, no mesmo artigo 85, a lei definirá os crimes. Bom, toda a construção que se fez até agora no Senado, no Congresso, seja com base no relatório da comissão na Câmara, seja agora com o relatório no Senado, foi no sentido de dizer o seguinte, para usar as palavras do senador Anastasia, crime de responsabilidade não é bem crime, porque como existem os crimes comuns, o crime de responsabilidade, na verdade, não é crime, esse nome não está correto. Na verdade, o que há aí são infrações político-administrativas. Então, isso significa dizer o seguinte, é que como a Constituição diz que ali são crimes de responsabilidade, entre outros, isso significa dizer que quando a lei trata deles, ela trata dando uma abertura maior à interpretação, de tal maneira que não se pode analisar a lei como se ela fosse uma lei do direito penal e etc. O problema dessa argumentação toda é que ela, na verdade, parte muito da ideia de que nós, como se nós estivéssemos no parlamentarismo. No presidencialismo, todas essas normas têm que ser analisadas de maneira, ou interpretadas, ou lidas de forma mais restrita. Por quê? Porque o presidente da República, no presidencialismo, ele, na verdade, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. O presidencialismo, sobretudo no caso brasileiro, né, ele estipula, dizendo, olha, se o presidente da República não cometeu crimes, sejam eles de responsabilidade, sejam eles de crimes comuns, se não há como caracterizar especificamente essa conduta como uma conduta criminosa, com base na Constituição e com base na lei, ele não pode ser impedido, ele não pode ser afastado. E para ser caracterizado, o crime A, B ou C, ele tem que estar previamente tipificado na lei? Exatamente. E aí, ao interpretar a lei, é preciso interpretar a lei de forma restritiva. Não pode dizer assim, presidente realizou pedalada fiscal. Isso aí não é bem operação de crédito, não, mas é um negócio parecido. Não, quer dizer, se nós temos que levar a sério a tal da segurança jurídica, da certeza do direito, do respeito, inclusive, ao fato de que um presidente da República foi eleito pela maioria, né, do eleitorado, etc., nós não podemos acusar alguém por fazer algo que se assemelha àquilo que a lei prevê. Ou a pessoa fez aquilo que a lei prevê, e ela pode ser responsabilizada por isso, ou então a pessoa não fez. Agora, dizer que ela fez alguma coisa parecida,
né? Aí está incorreto, na verdade. Não tem muito pé com cabeça, Né? não. Professor Marcelo Catone, a prosa tá boa, mas o nosso tempo aqui voa. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho, tá? Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, que é professor doutor em Direito Constitucional, professor da UFMG, que está aqui refletindo conosco sobre a questão do impeachment, crime de responsabilidade, sim, não, como, em que condições e tudo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa elucidadora aqui com o professor Marcelo Catone. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte, TV CBH, está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também pela internet tvcbh.com.br. Estamos aqui reabrindo o segundo bloco do programa Palavra Ética, entrevistando hoje aqui o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, professor Marcelo Catone, professor doutor em Direito Constitucional, professor da UFMG. Professor Marcelo Catone, no primeiro bloco, você estava tecendo aqui as considerações sobre a questão do impeachment, né, que aflige toda a população brasileira atualmente. Você dizia que, fazendo referência ao parecer do senador Antônio Anastasia, dizendo que nós não estamos numa monarquia, mas você lembrou também, nós não estamos num parlamentarismo. Exatamente. E aí vocês, no final do primeiro bloco, você estava raciocinando, se eu entendi bem, é que o que está em questão agora é o seguinte, que o parecer do Anastasia faz uma interpretação mais assim, flexível querendo colocar muita coisa como se fosse crime, mas você estava raciocinando que, de fato, o que eles parece que arguem lá na peça inicial é a questão das pedaladas fiscais, créditos suplementares, só esses dois pontos? Sim, claro que, na verdade, o parecer, o relatório, ele abre um pouco a possibilidade de que essa, digamos, essa investigação ela se amplie, o que também já cria um problema, né? Mas eu dizia o seguinte, que ninguém pode ser, quer dizer, um presidente da República não pode ser impedido, não pode sofrer um impeachment por algo que supostamente se assemelhe simplesmente àquilo que a lei prevê. Ou ele fez aquilo que a lei diz que é crime, ou então ele não cometeu crime e ele não pode ser impedido. E também então, o parlamento brasileiro não pode atuar como se nós estivéssemos simplesmente num parlamentarismo, né? Exatamente. Onde tem o tal do voto de desconfiança, exatamente, né? quer dizer, como é que funciona lá no parlamentarismo? Se o primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo, não é nem o presidente, se o primeiro-ministro, que é indicado pela maioria do parlamento ao presidente, para que o presidente o nomeie. E é interessante que lá no parlamentarismo é o seguinte, quando o primeiro-ministro ele é indicado pelo parlamento, ele apresenta um plano de governo. E ele se vincula àquele plano de governo. Qualquer alteração que ele fizer ao longo do governo dele nesse plano de governo, ele está submetido a um controle político pelo parlamento. Por exemplo, ele pode editar algumas medidas provisórias, etc., visando, por exemplo, a fazer ajustes nesse plano, mas se essas medidas, por exemplo, não forem reconhecidas pelo parlamento, corre o risco do governo cair. Enfim, na verdade, no parlamentarismo... Aí cai o primeiro-ministro, mas o presidente não cai. Não, o presidente não. Né? Aí o que é interessante é o seguinte, o problema é que, no caso do parlamentarismo,
quem é o fiel da balança nessa história toda? Quem é que decide, na verdade? Porque se o primeiro-ministro ele perde um pouco a base, né? O que acontece é o seguinte, de duas uma, fica o parlamento, né? E cai o governo, ou então, para que se resolva, afinal de contas, daí para frente, o que vai acontecer politicamente, é necessário convocar novas eleições. Então, quem decide, no final das contas, se o governo se mantém ou não, ainda que seja apresentada a tal do voto de desconfiança, a moção de censura e etc., é o eleitorado. Não tem... eleições gerais, não aí apenas... são eleições para a composição de todo o parlamento, nesse caso da Câmara Baixa, que a gente chama, né? Então, o que acontece? Feitas novas eleições, se o partido do governo, ou a coalizão do governo, ela é eleita na sua maioria, o governo permanece. Então existe sempre a possibilidade do quê? De que o eleitorado, na verdade, seja chamado a decidir se, mesmo em face de uma moção de censura ou de um voto de desconfiança, se o governo se mantém ou não. Porque convocam-se novas eleições, recompõe-se o número de deputados ali, os deputados do parlamento, e se o governo continua com a maioria, ele continua o governo. Se com essas eleições há uma mudança, né, se ele perde maioria no parlamento, aí o que acontece? A nova maioria que vai indicar o novo primeiro-ministro. Então, vejam como é que é complicado, por exemplo, interpretar o impeachment como se ele fosse uma espécie de voto de desconfiança, sem se preocupar em caracterizar claramente o crime de responsabilidade, porque no caso do presidencialismo, não são convocadas eleições de imediato para que o próprio eleitorado venha a decidir se o governo se mantém ou não. Se, por exemplo, se um presidente da República, como aconteceu com o presidente Collor, se ele passa por um processo de impeachment, claro que o Collor, na verdade, acaba não sendo condenado pelo Senado, porque ele renuncia antes, quando ele percebe que ele ia ser impedido. Mas o que acontece? O vice-presidente, né, que já havia assumido interinamente durante o período em que o presidente Collor estava sendo julgado, que foi o Itamar Franco, né? Ele, então, como vice, ele assume e termina o mandato, né? Então, vejam como é que é essa situação. No caso da presidente Dilma, né? Ela agora está afastada pelo Senado, como você explicou disse no início, para que num prazo máximo de até 180 dias seja, na verdade, analisado, julgado, se ela realmente, né, teria ou não cometido crimes de responsabilidade. Eu, por exemplo, sou daqueles que entende que não cometeu. E se não cometeu, deve concluir o impeachment. Não se justifica. Seria pisar na Constituição e seria, de fato, golpe? Nesse caso, o que acontece é o seguinte, se não se caracterizar o crime de responsabilidade, se simplesmente se vier com o argumento de que ela fez ou deixou de fazer alguma coisa que seria apenas parecido, né? E inclusive a controvérsia pode ser até muito maior, porque no caso das tais pedaladas fiscais, que foi o tal do atraso, do repasse dos valores das subvenções sociais, no caso do Plano Safra, do Tesouro Nacional para o Banco do Brasil, esse caso, por exemplo, ela sequer atuou, porque a gestão do Plano Safra, pela lei que cria o plano, atribui não a ela diretamente a gestão, né? Não é ela que decidiu, por exemplo, pelo atraso ou não, enfim. E aí já é complicado, né? Porque o parecer, por exemplo, do Senado, na Câmara, na Comissão Especial do Senado, diz assim, não, mas ela se encontrava com o chefe do Tesouro Nacional. Então, porque se ela encontrava com o chefe do Tesouro Nacional, então ela é corresponsável pelo atraso que aconteceu. Enfim, quer dizer, é como se você estivesse atribuindo a alguém, né, algo que outra pessoa fez por causa da condição
né, que essa pessoa tem, etc. E sem contar né? que foram mecanismos feitos também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo Lula. No caso dos chamados decretos suplementares, nessa questão também de uma mudança, digamos assim, dentro da lei orçamentária, aquilo que a gente chama de contingenciamento, né, que é, por exemplo, considerando, né, já com a gestão em curso, né, realocar determinadas valores, mas dentro do teto da lei orçamentária, que isso é possível, né? Isso é algo que é feito sempre por qualquer executivo. E é claro que dizer que isso é crime de responsabilidade afetaria não apenas o Executivo Federal, mas de diversos estados, dos municípios, etc. Sendo que a própria lei orçamentária plurianual, ela autoriza a possibilidade, né, de que apenas ao final do ano, quer dizer, do exercício financeiro, se avalie se realmente houve o cumprimento de todas as metas, se o teto foi obedecido ou não, porque o próprio Legislativo pode rever, como de fato reviu esses tetos, digamos assim, orçamentários, né? Professor Marcelo Catone, inclusive, o professor Anastasia citou você, o Levi Streck, o professor Alexandre Bahia, né? Sim. Parece que citou em parte, né? Uhum. O comentário que vocês fazem, a Constituição, essas questões aí. Mas a tese, assim, nosso tempo está quase terminando, quero te fazer outra perguntinha ainda, que configurando, se defende que não teve crime de responsabilidade, logo fazer o impeachment não está de acordo com a Constituição. Isso, seria inconstitucional, sim, com toda certeza. É exatamente por isso que né, os movimentos políticos e sociais têm chamado exatamente esse processo não de impeachment, mas de golpe, porque entendem exatamente que se há uma desobediência à Constituição, né, se o próprio impeachment que é previsto na Constituição está sendo utilizado para poder afastar uma presidente da República que não cometeu o crime de responsabilidade, isso significa dizer o quê? Que se estaria abrindo caminho para que um governo não eleito, digamos assim, assumisse a presidência da República. Professor Marcelo, nós estamos a poucas horas hoje em dia, nós estamos gravando aqui dia 12 de maio de 2016, Sim. Poucas horas do início do novo governo Temer. As primeiras impressões, assim... Bom, primeiro preciso dizer que se trata, ele na verdade, ele não é presidente, ele é vice-presidente no exercício da presidência, então ele assumiu a presidência interinamente. Ele então exerce a presidência da República justamente porque a presidenta Dilma está afastada ou estará afastada durante o período em que ela estiver sendo julgada pelo Senado. Então ele não é presidente da República, ele é o vice-presidente em exercício justamente porque a presidente está afastada porque está sob julgamento no Senado. Havia inclusive uma controvérsia muito grande de saber se ele poderia alterar o ministério. E o Supremo Tribunal Federal, especificamente por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que seria uma espécie de uma intervenção excessiva do judiciário no executivo. Mas note bem, quando a presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula ministro, o mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não seria uma intervenção excessiva, né? Duas pedras, duas moedas, né? Sim. O assunto é gravíssimo, né? Espero que essa... É uma questão extremamente importante, porque diz respeito ao futuro da própria democracia no Brasil. A todo o povo brasileiro. Vou deixar aqui o convite para, na oportunidade, você voltar aqui para a gente continuar essa prosa aqui, tá? Professor Marcelo Catone, muito obrigado. Então, nós entrevistamos aqui no Palavra Ética hoje o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, refletindo aqui conosco sobre as questões de crime de responsabilidade, sim ou não, que envolve agora no processo sobre impeachment que a presidenta Dilma está sofrendo. Obrigado a todos e até o próximo
Palavra Ética.